Vamos orar primeiro? E aí a gente depois pode pegar o cafezinho. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua palavra e nos ajuda a nos firmarmos nela. Ajuda os meus irmãos que estão aqui presentes, Deus, que eles possam crescer em graça, conhecimento e comunhão. Ajuda a Tua igreja, Deus, a avançar. Que essa igreja, Deus, se apegue ao Senhor, ame a Tua palavra e ame aprender da Tua palavra, Deus. Mude os seus corações e renove, Deus, o seu interesse pela Bíblia e faça com que essa igreja ame o Senhor, incluindo a mim, Deus. Em nome de Jesus, oramos, amém. Página 3. Bom, e aí, né? Vamos ler juntos. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Então, uma definição do que é ser cristão. Antes de ler o restante, eu quero que vocês me digam. Vocês falem. O que vocês acham que é ser cristão? Obedecer a palavra. Obedecer a palavra de Deus. O que mais? Vamos falar, vamos lembrar. Fazer o quê? Ter humildade. Humildade. Ajudar o próximo, ser uma pessoa seguidor. Certo. Ser um servo. Sim. Tá bom. Isso. Tá bom. Se a gente pudesse aprofundar mais o significado. Porque vocês me falaram coisas que um cristão faz. Né? Um cristão, ele obedece a palavra de Deus. Um cristão, ele segue a Cristo. Ele faz boas ações, né? Ele serve os outros. Não está errado o que vocês falaram, está certo. Mas eu queria uma definição profunda. O que a gente chama de definição teológica. Uma definição bíblica, assim, do que é ser cristão. Aqui tem uma, né? Isso, exatamente. A gente começa a ter uma definição mais rica, mais profunda. Ser cristão é ter Jesus no coração. Ok, isso é uma definição. Inclusive a gente ensina assim para as crianças, né? Às vezes, você quer Jesus no coração, né? A criança fala, que eu quero e tal. A gente ensina assim no para as crianças, né? Jesus tem que estar no seu coração, você tem que crer, né? Tem que aceitar Jesus, né? Tem que ter fé, porque ele tem que morar no seu coração, é isso que a gente fala. Bom, aqui o material está falando na primeira frase aí, que ser cristão é ser seguidor de Cristo. Então, todo mundo que diz que é cristão, ele é um seguidor de Cristo. E o que faz o seguidor? Alguém que segue. Excelente. Imita, copia, procura ser igual, procura ser parecido. É um seguidor, né? O que fazem os seguidores de hoje em dia? Tem muitos influenciadores digitais, né? Os jovens seguem muitos influenciadores, outros jovens que fazem sucesso na internet. O que os seguidores dos cantores fazem? Eles tentam imitar os cantores, eles querem ser igual, eles querem ser ricos, parecidos, né? Mas nós não queremos isso, nós não ligamos para essas coisas, nós queremos ser seguidores de Cristo, né? E o que é ser seguidor? É imitar, é buscar ser igual, se esforçar para ser tão parecido quanto Jesus. Onde é que foi? Me respondam. Eu não sei se os irmãos estão acostumados, mas eu gosto sempre de brincar, de responder e perguntar, tá bom? Não ficam ofendidos, não. E aí vocês vão tentando responder com o que vocês sabem, tá certo? Não fiquem constrangidos, tá bom? Isso aqui não é uma prova, eu não vou dar 0 para vocês, nada disso não. Eu quero que a gente... eu quero que a gente interaja, né? Porque é legal assim, né? Interagir, perguntando. Me respondam então, tentem lembrar. Eu não sei se vocês sabem a resposta, mas talvez já tenha escutado alguma vez. Eu quero que vocês puxem na memória. Quando é que foi que os seguidores de Jesus, os discípulos, né, os servos, foram chamados a primeira vez de cristãos? Então, tudo bem, não tem problema, mas é isso que eu quero. Eu quero que vocês lembrem que eu já falei e tem que puxar aí na memória, talvez, rapaz, eu já ouvi alguma coisa. E aí? Boa, tá indo, ó, viu? Tá puxando, é isso aí que eu quero. Foi por aí. Será que tá lá no livro de Atos? Que conta o início da história da igreja? Não é em Atos?
Onde é que conta o nascimento da igreja? No livro de Atos. Então, olha o que a gente está fazendo, irmãos. Parece simples demais, mas eu estou fazendo com que vocês localizem na cabeça de vocês coisas sem olhar a Bíblia. Vocês só estão lembrando. Puxa, foi lá naquela primeira igreja. Aonde era a primeira igreja? Qual o livro da Bíblia que fala sobre o nascimento da igreja? Aí a gente já concluiu aqui, puxa, é Atos. Em Atos fala. Então deve ter essa informação em algum lugar de Atos. Né? Porque foi lá que nasceu a igreja. Vai ler lá e vai encontrar. E aí vai procurar no livro de Atos e vai encontrar. Então, ó, é isso que é pesquisa bíblica, né? Investigação bíblica é isso que a gente está fazendo. Abram em Atos 11, 26. Abram lá. Então, Atos 11, 26 falou para a gente que pela primeira vez os cristãos foram chamados cristãos lá na cidade de Antioquia. Paulo, aí no material, vou ler agora. Paulo diz em suas cartas que devemos imitá-lo, assim como ele imita Cristo. Abram aí agora em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Onze, 1. Quem está falando aí? Paulo. Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Então ele está falando o que para a igreja de Corinto? Olha, irmãos de Corinto, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está tentando dizer para nós? Que nós devemos buscar imitá-lo, porque imitando Paulo, nós estaremos imitando Cristo, porque Paulo imita Cristo. Então, de maneira meio indireta, Paulo está falando assim, imitem a Jesus. Então, um bom exemplo é você procurar alguém que segue a Jesus, que serve a Jesus, que imita Jesus, e procurar imitar aquelas pessoas nas coisas boas que ela faz. Nas coisas que ela faz que lembram Jesus, que lembram nosso Senhor, Salvador. Porque dessa forma você está imitando o próprio Cristo. Então, o pastor não é um bom exemplo para mim em várias coisas, mas tem uma coisa que ele é exemplo para mim. Ele ama estudar a Bíblia. E, puxa, nisso eu vou imitá-lo. Eu vou procurar aprender mais a palavra de Deus. Isso é bom imitá-lo, porque eu sei que Jesus faria isso. Eu sei que Jesus quer isso de mim. Eu sei que Deus quer isso de mim. Então é legal fazer. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, você pode resumir o versículo, imitem a Jesus. Imitem a Jesus. Então, o que é ser um cristão? É alguém que é seguidor de Cristo e que imita Jesus, tá bom? Imita Jesus. Em outras passagens, a Bíblia nos instrui para que sejamos como Jesus. Abram aí em Filipenses 2, 6 a 11. A gente vai ler só o versículo 6, eu acho, mas abram aí. Filipenses 2. Filipenses 2, 6 a 11. Olha a Bíblia aí, em Filipenses 2, a Bíblia instruindo a mim e você, meus irmãos, a nós, que nós devemos imitar Jesus, ser como Jesus. Filipenses 2, 6, quem pode ler? Que sempre de forma de Deus, não teve preocupação de igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Originalmente, Deus de altura, soberania, e me deu um nome que é sobre todo o mundo, para que, ao nome de Jesus, se dobra todos os joelhos, nos que estão no céu e na terra,
e vai para toda a vida Amém. Lê agora o versículo 5, irmão Jorge, me desculpe. Volte lá no 5. 2:5. E só que haja em nós o mesmo procedimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo pede para os filipenses para que haja neles, houvesse neles, o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus. O que é esse sentimento? Aí o irmão Jorge leu do 6 a 11. Jesus, o versículo 6 a 11 mostra Jesus se esvaziando, sendo servo. Então qual é o sentimento que Paulo quer? Que os crentes imitem de Jesus. Que eles sejam servos. Assim como Cristo deu a sua vida e se entregou, ele se esvaziou, se tornou homem, sendo servo, assumindo figura humana. Exatamente. Ele fez isso para quê, Jesus? Para servir os pecadores e morrer em nosso lugar. Então, assim como ele se deu por nós, serviu aos pecadores, nós também devemos servir. Nós também devemos ser humildes como Jesus, porque Jesus não precisava ter feito isso. Ele era Deus, ele estava junto ao Pai no céu, mas ele saiu da sua posição junto ao Pai no céu, das regalias celestiais. Imagine Jesus sendo Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no céu. Eles precisam de alguém? Não, eles são completos. Eles precisam da humanidade para alguma coisa? Não, não precisavam. Eles eram servidos, adorados pelos anjos lá. O Deus triuno, né? As três pessoas eram servidas, adoradas, estavam no céu gozando de toda a soberania celestial. E aí Jesus, em obediência ao Deus Pai, desceu à terra e se encarnou. Ele se fez um homem como nós. A pergunta é, ele precisava fazer isso? Resposta, não. Pergunta, por que ele fez? Para servir. É o que esse texto diz. Ele veio obedecer ao Deus Pai e servir, dar sua vida em favor de muitos, como diz Marcos 10:45. Então o texto fala, esse texto os teólogos vão chamar de kenosis de Cristo. Kenosis é uma palavra muito difícil, mas que ela quer dizer o esvaziamento. Cristo se esvaziou. Ele se esvaziou de quê, pastor? Ele deixou de ser Deus? Não. Ele se esvaziou da sua prerrogativa de ser Deus, da sua glória junto ao Pai. Ele se esvaziou, se tornando homem, se humilhando. Então, quando Deus fez isso, o Deus Filho, Jesus, ele se esvaziou. Ele se tornou homem. Ele se humilhou. Irmãos, ele nasceu pobre, foi abandonado, foi traído por um de seus seguidores, foi morto numa cruz como um bandido, foi cuspido, açoitado, tratado como um bandido. E o Rei dos Reis, o Deus Filho, ele se humilhou para morrer por nós. Então, qual é o exemplo que Paulo quer que nós sigamos? O exemplo de Cristo. Se humilhem. Vocês não são seguidores de Jesus? Vocês não são servos de Jesus? Vocês não são cristãos, seguidores de Cristo? Então, façam como Ele. Façam como Ele. Se humilhem, se esvaziem, sejam servos. Vendo isso aí assim, bem profundo, que faz sentido a passagem diz que é mais fácil o meio passar o rico. Porque para você ser isso aí, é normal que você tem que ser bem humilde, seguir, é complicado. Para o rico é mais difícil. Só entender, né? Então, para quem pensa muito no dinheiro, no trabalho, é mais difícil. É por isso, está lá. É mais difícil. Para o pobre é um pouco mais fácil, né? É engraçado que a gente vê que o pobre tem mais facilidade de dividir, né? As coisas às vezes. Tem muito rico que também ajuda, que divide? Tem. Mas a gente vê mais o pobre dividindo o pouco que ele tem, né? O pouco que ele tem. Mas é por aí, irmão. É por aí. Então, assim, é muito difícil você ser um cristão
dizer com a sua boca que você é cristão, sem mostrar isso, né? Pelas suas ações, atitudes, pela sua personalidade, pela sua moral, pelo seu comportamento. Então, os seguidores de Cristo fazem o que Paulo fez, tentam imitá-lo. Fazem o que Estevão fez. Estevão deu a sua vida pregando o Evangelho, foi apedrejado em Atos. Os apóstolos todos morreram pregando o Evangelho, foram perseguidos e mortos. Pastor, mas isso não tem no Brasil perseguição, graças a Deus, né? A gente está livre ainda, por enquanto. A gente é livre para pregar, para falar, para estudar a Bíblia. Isso que é triste. Isso que é triste. Isso que é triste. Irmãos, eu conheço, assim, eu escuto falar, né, e conheço algumas histórias de pessoas que dariam a sua vida para ter um momento desse aqui, para estudar a palavra de Deus. Irmãos, quando morei fora, eu não vi a hora de chegar no Brasil para poder ir para o seminário, porque eu queria estudar, e lá não tinha, né? Então eu ficava caçando no Google, na internet, no YouTube, coisas para me alimentar. E é muito escasso, assim, é muito ralo, né? Uma coisa ou outra. Antigamente não tinha tantas pregações no YouTube, não era tão recheado naquela época, há 10 anos atrás. Hoje já tem mais conteúdo, você consegue estudar melhor sozinho em casa, né? Você consegue fazer isso. Mas eu vi vídeo já de chinês, de coreano chorando porque ganharam uma mala cheia de Bíblia. E emocionados, chorando, eles pegavam a Bíblia e abraçavam, assim, sabe? É tudo que eles mais queriam era ganhar uma Bíblia, num país perseguido, né? Então a gente tem Bíblia, a gente tem material, tem lugar para estudar com ventilador, com café, e não valoriza. Não valoriza. Irmãos, essa falta de valor que a gente dá para essas coisas, Deus vai cobrar de nós um dia. Deus vai cobrar. De cada um. Vai cobrar. E eu acho que não vai ser barato. Não quer dizer que você vai para o inferno. Você crê em Jesus, você vai para o céu. Mas depois vai ter o julgamento dos salvos, que a gente chama de Bema, o tribunal de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, isso aí também. E onde os salvos vão ser julgados por Jesus, de acordo com as obras. E aí a gente vai receber o prêmio de Cristo, que são os galardões. Pastor, o que são os galardões? Eu não sei. A gente só sabe que são prêmios. Não sei quais são. Mas eu acredito que parte desse prêmio é ouvir da boca do próprio Jesus que nós somos servos bons e fiéis. Servo bom e fiel. Você foi fiel, você amou a palavra de Deus, você foi um bom crente, você se esforçou para servir os seus irmãos, servir a sua igreja, você não envergonhou o meu nome, servo bom e fiel. Imagina Jesus te elogiando no meio de um monte de crente junto assim no céu. Isso eu acho que é parte do prêmio, eu não sei quais são todos, né? Mas isso é parte. E com certeza quem não ama a palavra de Deus, ou quem não busca aprender mais, vai levar um puxão de orelha. Vai levar um puxão de orelha. Então, para a gente ser parecido com Jesus, ser um cristão, a gente tem que buscar assim. Existe um negócio chamado, eu podia ter botado aqui, né? Eu vou acrescentar depois. Existe um negócio chamado... Não tem lápis aqui não. Não, precisava ser de quadro. Quando você se torna um crente, você passa por um processo chamado de santificação. O que é a santificação? Existem duas. Existe a santificação posicional, eu já vou explicar, vai ficar fácil. E a santificação progressiva. A posicional, qual é essa, pastor? É no momento da conversão, eu me torno um santo. Pastor, quer dizer que quando eu me converto, quando eu creio em Jesus, no momento que eu creio em Cristo como Salvador, que me faz um cristão, naquele momento que eu levantei a mão na igreja lá e acreditei em Jesus e criei em Jesus, naquele momento eu me tornei um santo? Sim. Mas é um santo igual à igreja católica? Não. O santo da igreja católica é o santo morto, né?
A Bíblia manda a gente ser santo vivo. Tem essa diferença. Só pode virar santo lá quem já morreu, é canonizado, né? Vira um santo. O padre João Paulo II fez muitos milagres, depois que morreu, as pessoas oravam, aí a igreja analisa, a igreja católica, e torna o João Paulo II num santo da igreja. E as pessoas agora podem rezar para ele, orar para ele, para fazer milagres, né? Não. A Bíblia diz que nós crentes devemos ser santos ainda vivos. Nós somos santos ainda vivos. Então, quando você se converte, você se torna um santo. Não santo para ninguém rezar para você, orar, nada disso. É o santo posicional. Quer dizer que agora você é uma nova criatura. Exatamente. Você assumiu a posição de um santo. Um santo é alguém que vive para Deus. Alguém que é uma nova criatura, que é salvo. É posicional. Você assumiu aquela posição. Você foi feito por Deus um santo naquele momento. A sua posição agora é de um santo que é salvo por Deus. A santificação progressiva é o segundo tipo, é à medida que eu vou me tornando um crente mais experiente, mais velho na fé, à medida que eu vou caminhando no cristianismo, caminhando na palavra de Deus, caminhando em intimidade com Deus, eu vou subindo degrau. Então a progressiva é isso aqui, né? Então eu estou aqui embaixo. Jorge pregou a palavra de Deus. Fala aí, Jorge. Quem quer aceitar Jesus? Fala aí. Aí eu falo, Senhor, Jorge, meu irmão, eu entendi o que você falou, o Evangelho, eu quero crer em Jesus como meu Salvador. Aí todo mundo, louvado seja Deus, amém, abraça, né? É o novo irmão em Cristo, aleluia. Agora eu me tornei o quê? Um santo posicional. Deus me tornou um santo. Um santo que faz parte da igreja, com todos os meus irmãos santos. Eu sou santo para Deus. Eu sou santo porque Cristo morreu pelos meus pecados. Porque agora eu sou nova criatura, um novo homem. Entenderam? Eu deixei as coisas velhas para trás. Tudo se fez novo. Então eu sou um santo posicional. O que é a santidade progressiva? À medida que eu me torno um cristão mais velho, mais experiente, à medida que o tempo passa, e eu tenho mais intimidade com Deus, eu me torno um pouquinho mais santo. É a progressiva, eu vou progredindo. E aí passa 1 ano, 2 anos estudando a Bíblia na igreja. Junto com o irmão Jorge Mandez aqui junto. Eu aprendo mais da palavra de Deus. Eu começo a orar mais. Eu me torno um crente melhor. Aí, eu me torno mais santo. E aí eu tenho uns 10 anos de crente. Eu sou muito experiente já. Eu já estudei vários livros da Bíblia. E eu estou amando a Deus. E o Espírito Santo age na minha vida. E eu dou lugar ao Espírito Santo. Eu deixei o pecado para trás. Eu não dou lugar à carne na minha vida. Eu não dou lugar à minha carne. Eu não faço os desejos da carne. Eu não peco para agradar a carne. Eu deixei para trás essas coisas. Eu não me embriago mais com vinho. Agora eu me embriago, eu me encho com o Espírito Santo de Deus. Aí, eu me tornei um pouco mais santo. Pastor, quando é que acaba isso? Até morrer. Então, isso aí, exatamente. Essa é a santidade progressiva. A cada dia que passa, com mais intimidade, mais amor pela palavra de Deus, estudando mais a Bíblia, orando mais a Deus, tendo comunhão com a igreja, com os meus irmãos, cada vez que eu venho mais para o culto, venho mais para os estudos, eu aumento, eu cresço em santidade. Eu guardo mais a palavra de Deus no meu coração e peco menos. Então, quando eu me converti, pastor, eu ainda tomava uns gorozinhos. Eu confesso que eu tomava. Mas aí, depois de 1 ano estudando a Bíblia, com os irmãos, com o pastor, eu fui aprendendo que talvez não seja tão bom assim. Eu fui deixando. E o Espírito Santo foi mudando meu coração. E eu fui, subindo, crescendo em santidade. Hoje em dia eu já não tomo mais, pastor, a cervejinha, eu não faço questão nenhuma, abandonei. Eu vi que era uma coisa que eu podia viver sem e tal. Eu sou uma pessoa melhor hoje, sou um crente melhor. Muito bem, meu irmão, você está mais... Exatamente, a santidade progressiva, que a gente vai crescendo, é cada vez mais eu me tornar parecido com Jesus. Isso vai acontecendo quando? É automático, bora para outro? Não. Isso vai acontecendo devagarinho, à medida que eu vou viver da minha vida cristã. Conforme com a gente,
Isso. Então, e ele confirma também o nosso coração que nós somos salvos. O Espírito Santo incomoda também quando você está errado, quando você peca. Ele faz isso. Exatamente. Situações que eu vivi, isso é bom. É bom, né? Isso aí só se não tem um negócio desse é ele que está procurando se só que eu não tenho essa percepção que está ensinando ele, né? Isso. E a gente tem que buscar parecer mais e mais e mais com Deus. Isso. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Paulo ensinou para nós. Tá bom? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Ó, só vamos ler o segundo parágrafo aqui embaixo. Contém aí nosso objetivo. Nosso objetivo como cristão, qual é, pastor? Nosso objetivo é buscar ser como Cristo. Não que sejamos pequenos deuses. Pastor, então eu vou ser como Cristo, quer dizer que eu vou ser um Deus também? Jesus era Deus, um deusinho? Não, não é isso, tá bom? Não é isso. Não que nós sejamos pequenos deuses, ou que seremos deuses como Cristo é. Quer dizer que eu vou ser igual a Jesus, pastor, eu vou ser Deus também? Não, não é isso. Você não vai ser Deus nunca. Deus só tem um, meu filho. Nada disso. Mas que devemos cultivar em nossas vidas características e qualidades que Cristo nos ensinou e demonstrou. A gente tem que cultivar isso na nossa vida, regar isso. Tem que cada dia mais parecer mais com Jesus, buscar ser parecido com Cristo. Quando esteve entre nós, em sua encarnação aqui na terra, Jesus fez a vontade do Pai e obedeceu em tudo. Depois vocês podem ler esse versículo aí, João 6,38. Jesus veio para ser servo e não servido. Marcos 10,45. Vocês podem ler em casa. Jesus deu a vida por amor, assim também nós devemos fazer com humildade. Da nossa vida em servidão, servir a Jesus. O Senhor leu, ele disse, aqui. E em tudo eu obedeci. João 6,38. Aí lá vai ter exatamente isso que é. Exatamente. A referência, né? Quando eu botei aqui com as minhas palavras, quando esteve entre nós, em sua encarnação aqui na terra, Jesus fez a vontade do Pai, em tudo obedeceu. Isso é eu falando, não é o versículo. Você vai... O versículo vai ser baseado nisso que ele escreveu. O que eu falei está baseado nesse versículo. Aí você vai poder abrir sua Bíblia e conferir no versículo o que Jesus está dizendo lá, o que a Bíblia está dizendo lá. Que é bem parecido com o que eu falei aqui, tá bom? Pastor, quando é que vai ser literalmente o versículo que você botou no material? Quando tiver entre aspas. Quando tiver duas linhas assim, né? Duas aspas, aí é o versículo inteiro que eu botei lá. Copiado, eu copiei o versículo. Quando tiver só a referência assim, sem as aspas, em cima e embaixo, é a minha palavra. É o que eu entendi do versículo, entendeu? É o material que está falando, não a Bíblia. É o que deve ser do cabelo. Isso, exatamente. São as observações, né? Irmãos, vamos ficar até aqui, né? Falta muita coisa, né? Claro, mas aí a gente não tem pressa. Mas eu quero saber se... Também tem isso. Tem isso também. Eu quero encorajar vocês a... Já aprendi essa questão que é Exatamente. Qual é o papel principal da igreja? Todo mundo tem que buscar isso aí. O nosso alvo como igreja é fazer com que todos aqui sejam mais parecidos com Jesus. Em outras palavras, vocês vão ver pastores dizendo, professores, a igreja, a primária função da igreja, a principal função da igreja é glorificar a Deus. Como é que a gente dá glória a Deus? Servindo a Deus, sendo igual a Jesus, buscando obedecer a palavra de Deus. Ser semelhante, ser um bom crente, um bom servo, um bom cristão. A gente vai glorificar a Deus.